Olá, gente, tudo bom? Eu sou a chefe Juliana Cupini e vim aqui hoje com um convidado especial, que é o sommelier Ricardo Aretini. A gente está trazendo um tema super especial e inédito na revista Padaria 2000, que é a harmonização de doces e chocolates com vinhos e bebidas. Então, é um tema que está super na moda, é uma tendência aqui em outros países e a gente quer mostrar um pouquinho desse universo para vocês, que está virando realmente uma tendência, e a gente vai poder ajudar vocês a realizar isso depois, tá? Então, eu queria primeiro agradecer a presença do Ricardo. A gente decidiu fazer isso juntos porque parece fácil, mas não é. Principalmente degustar vinhos já é uma coisa difícil, degustar chocolates também. Juntar os dois, as pessoas dizem que também é impossível. Então, esse é o nosso maior desafio, né? Cada um na sua experiência. Então, a gente sempre faz esse serviço com base de teorias, de estudos, de muitos testes. Então, eu queria agradecer que você está aqui hoje. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a quem nos assiste, e é um tema sempre muito prazeroso, é um tema que sempre traz novas experiências, fazer a harmonização de vinhos com comida, principalmente com sobremesas, chocolates, doces. Muitas pessoas talvez não conhecem muitos vinhos de sobremesa, ou outros vinhos que a gente pode perfeitamente harmonizar com chocolates, doces, enfim. Temos assim uma infinidade de vinhos. Na minha experiência profissional, eu vejo que cada vez mais que a gente inova, que a gente faz uma experiência, isso traz muito conhecimento, e a harmonização ela é sempre com o objetivo de enriquecer essa experiência da mesa, essa experiência gastronômica. Muita gente já tem feito isso com a comida do dia a dia, né, com os jantares, e às vezes esquecem que também essa harmonização, né, esse casamento dos doces, do chocolate com os vinhos pode ser feito na sobremesa, com os vinhos próprios de sobremesa que são feitos e são produzidos aí em todos os países do mundo. Então, e aí esse é um desafio também, porque às vezes um tipo de vinho, tipo vinho do Porto, tem uma infinidade, cada um tem umas notas específicas, então a gente queria contar para vocês como que a gente começa esse processo normalmente. A gente começou trabalhando com jantares pequenos, eventos pequenos ou particulares até para empresas, e isso agora a gente começou a expor, por que não, para um casamento, com mais convidados, que os convidados possam sair dali com uma lembrança gostosa de alguma coisa especial, né, para você ter um diferencial na sua festa. E a gente conseguiu fazer, então normalmente a gente faz, eu começo com a criação do cardápio, a gente discute um pouco sobre os ingredientes, né, que a gente vai usar. Sim, sim, é muito importante essa análise dos ingredientes, porque às vezes você tem o chocolate, mas não é o chocolate que predomina naquele doce, né? Naquela sobremesa especificamente. Então, é muito importante essa análise dos componentes, dos sabores, para você poder fazer a escolha correta do vinho. E aí, qual que é um desafio a mais para nós, assim? Eu já vi, antigamente se fazia muito isso, escolher, por exemplo, um espumante, um champanhe, para harmonizar com todas as sobremesas. Isso não funciona, infelizmente. Então, a gente propõe sempre para o cliente ilhas, né, 2 ou 3 bebidas ou até mais, para cada tipo de grupo de doces. Então, é um trabalho super bem detalhado, assim, testado na boca. De novo, né, eu acho que a gente gostaria que vocês entendessem que a harmonização não tem uma regra, né? Exatamente, a harmonização, a gente não pode fazer da harmonização uma camisa de força, né, que te limita única e exclusivamente para aquilo. A harmonização, nós temos dicas, né, que vão te conduzir a uma melhor experiência enogastronômica. Agora, né, Juliana, nada impede de que a pessoa inove na sua harmonização, que ela experimente alguma coisa, e essa é a beleza justamente desse universo da gastronomia, do universo dos doces, dos vinhos. É justamente você poder inovar, e às vezes você que está nos assistindo pode descobrir uma harmonização diferente, que nem eu nem você testamos, mas que você testou e que ficou excelente. A gente costuma dizer que a gente mesmo se surpreende, né, testando, às vezes fala, gente, jamais imaginava que isso ia combinar com isso, né? E realmente esse exercício é muito bacana. Então, por isso que a gente está insistindo tanto em aumentar o número de pessoas que se permitam passar por esse tipo de experiência. Então, normalmente a gente faz isso, eu não sei se vocês sabem, um pouquinho de degustação de vinho. Então,
as características de chocolate e vinho têm muitas semelhanças, desde o plantio, do cultivo, como que predomina e prevalece os aromas. E isso é muito importante, né? Então, por isso que a gente uniu duas paixões. Eu sou apaixonada por chocolate e vinho. E aí a gente está tentando passar isso porque a importância vem desde a fazenda, desde a plantação. Exatamente. Para chegar aqui nesse final. Então, a gente sempre procura fazer um equilíbrio de sabores, de quantidade, de variedades também. Porque não adianta colocar também muita coisa que a pessoa não consiga nem comer durante o evento. E beber principalmente Perfeitamente. a quantidade, né? Não é uma taça cheia. Exatamente, a pessoa, ela, vamos dizer, sempre beber com moderação e sempre fazer com que a bebida seja um componente a mais, né? Nessa experiência da degustação, tanto do doce como da bebida, né? Porque é um doce pequeno, né? Se a pessoa vai degustar um doce com aquela bebida, a gente tem a dose certa para isso, não é que ela vai ficar bebendo a noite inteira o mesmo vinho. Então isso também é super importante. O que é outra coisa que a gente chegou à conclusão que faz muita diferença? A temperatura. A temperatura, exatamente. Isso já é comprovado até pelos sommeliers, pelos enólogos. No caso dos vinhos, das bebidas, se você altera 2 a 3 graus, tanto para cima como para baixo, você já tem uma pequena e sensível alteração no sabor daquela bebida. E o que a gente estava comentando outro dia. O percentual do chocolate, por exemplo, é bem diferente, né? De 33 que é o ao leite até 85%. O nível de acidez, o pH, a astringência, tudo isso é importante. E às vezes, se o vinho é muito ácido ou muito doce, ele enaltece a doçura ou a acidez do doce do chocolate. Exatamente. Então você acha que vai combinar e na boca fica um horror, entendeu? Então, realmente é um estudo, a gente pega as fichas técnicas dos produtos e bate esses itens e faz o teste, né? Então, existe também a roda de aromas, né, que a gente usa bastante, que essa é uma simplesinha, mas para cada tipo de uva tem uma roda de aromas primários, secundários, terciários, exatamente. De carvalho. Exatamente, porque muitos vinhos, né, não todos, mas muitos vinhos de sobremesa, eles têm um estágio em barricas. Então, cada vinho e cada uva usada, né, para fazer determinado vinho e determinado tempo de estágio em barrica vai enaltecer, vai abrir aromas, sabores diferentes de um outro, né? Você pega, por exemplo, um Late Harvest, né, que é um vinho de sobremesa feito com uvas sobremaduras, né, a uva passa que a gente chama, ele vai ter notas de sabores e aromas diferentes, por exemplo, de um Porto Tawny que passou 5, 10, 20 anos numa barrica de carvalho. Então vem todos aqueles aromas de caramelo, de amêndoas, de nozes, o que a gente acha, fala, nossa, esse vinho tem um aroma de castanha. Não, é porque ficou tendo contato com a barrica, então isso que eu acho fascinante, entendeu? Como que chegou naquilo? Às vezes você vai fazer a degustação, você só sente no final o que é o predominante, então, gente, é incrível esse mundo. É um universo, né? É um universo para se descobrir, é um universo prazeroso. E quando a gente fala de alimento, a gente tem que prestar muita atenção àquilo que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? O corpo é o nosso templo, né? É aquilo que nos move, né? E a gente, então, é muito enriquecedor você poder comer uma sobremesa muito bem feita, com ingredientes muito bons e poder harmonizar isso com um vinho, com uma bebida, uma cerveja, enfim, um licor, que vai fazer com que aquela experiência se torne única e você pode ter certeza que isso marca muito as pessoas, né, Juliana? Então, é isso que depois a gente tem de retorno, que as pessoas comentam, entendeu? Eu acho muito bacana isso, essa memória que fica. Então, aproveitando até o gancho da memória, a gente mexe com a memória olfativa, gustativa e até de sensações e emoções das pessoas. É um mix, né? E isso realmente é o que vai ficar depois. Exatamente. Hoje em dia o mercado brasileiro, graças a Deus, ele comporta uma miríade, aí, uma série de rótulos, de importadoras que trazem muitos vinhos, dentre esses vinhos, os vinhos de sobremesa, os vinhos doces, e então nós conseguimos aí fazer a harmonização, achar vinhos de todos os estilos, rótulos desde 20, 30, 40 reais até 200, 300, 400, enfim, até mais. Então
é um universo muito amplo, dá para você brincar bastante e achar sempre a harmonização correta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os itens que a gente escolheu hoje. Eu vou falar dos doces e o Ricardo vai falar o vinho que ele escolheu. Então, pela ordem aqui, o primeiro doce, eu fiz uma baba de moça de maracujá. Esse é um dos doces que mais vende para casamento, então eu escolhi esse. Diante disso que a Juliana falou, eu escolhi um Late Harvest, um vinho de sobremesa chamado Late Harvest, do Chile. Por quê? Muitos vinhos Late Harvest, de colheita tardia, principalmente do Chile, eles levam ao Sauvignon Blanc e também a Riesling ou a Gewürztraminer. Essas uvas, no Novo Mundo, né, nós dividimos, né, os países produtores entre Velho Mundo e Novo Mundo. O Chile é considerado um produtor do Novo Mundo. Essas uvas, elas adquirem notas que são muito próximas ao maracujá. Então, se você degustar esse vinho, você vai ver que ele vai te remeter à flor de maracujá, a um sabor adocicado de maracujá. Então, por compatibilidade, né, a gente já fez o teste, já provamos. Eu estou louco para, no final aqui, comer os doces. A gente ainda não comeu hoje, eu já comi, mas não hoje. Então, tá muito prazeroso. O vinho de sobremesa sempre ser servido numa temperatura de 12, 13 graus, pode ser até um pouquinho mais gelado, até porque a gente está num país tropical. A hora que você colocar ele na taça, ele vai ganhar 1 ou 2 graus de temperatura a mais. Então, sempre ele bem fresco, geladinho, não muito gelado, lembramos, porque se você gelar muito a bebida, você vai matar os aromas, você vai inibir os aromas, né, da bebida. Então, sempre nessa temperatura, 12 graus, né, porta da geladeira ali, que é mais ou menos essa temperatura, tá ótimo. Que a gente instrui, porque o que é legal? Na festa, ter uma pessoa que consiga explicar por que estão ali separados os vinhos. Não dá para a pessoa pegar da ilha do doce da cerveja, querer harmonizar com o doce que está na outra ponta, com um espumante, por exemplo. Porque vai dar errado. Porque um limão super ácido com uma cerveja que era para ser com caramelo, pode ser até que fique bom, mas a gente não fez o trabalho para isso. Então, normalmente tem uma pessoa que ajuda nesse processo. E ela vai orientar também como é que faz essa brincadeira. O que eu acho muito interessante, assim como a gente faz com vinho, né, que eu já vou fazer agora, é sentir os aromas para você já abrir a sua memória para o que vai vir na boca, né? Então a gente sente, eu já fecho o olhinho, quais são as primeiras notas que vêm, né? Não bebe ainda. Segura. Vocês não sabem o que é isso. Eu acho que quando fica perfeito, é quando vai, sabe, limpando a boca assim? E vai rodando os aromas dos deuses. É maravilhoso. Então, tipo, pra mim o que fica perfeito é isso. Não fica nada forte no final. Entendi. E uma coisa interessante também da harmonização é você consegue entender que a harmonização deu certo quando você, ao morder o doce, consegue sentir o sabor do doce. E ao tomar o vinho, a cerveja, a bebida, enfim, você também sente o sabor daquela bebida. De maneira que um elemento não está cobrindo ou se sobrepondo ao outro. Você consegue distinguir os dois elementos, tanto a comida quanto a bebida, de forma bem harmoniosa. Por isso que chama-se harmonização. Essa cerveja, como eu falei, é uma cerveja belga. A gente consegue sentir muito essas notas de caramelo, um chocolate, café. E agora eu vou para o docinho. Delicioso. Então essa receita tem chocolate na mistura, né? E além do pralinê de avelãs com caramelo. Dá para sentir muito presente, assim, muito delicado o caramelo. E ficou perfeito porque eu consigo sentir na minha boca o sabor da cerveja, né? Ela tem um bom corpo, essa cerveja. Não é muito forte, mas eu consigo sentir de maneira que eu sinto tanto o gosto da cerveja como o gosto do caramelo, do chocolate. E essa cerveja eu achei super delicada. Tipo, ela tem um amargor que eu acho gostoso, assim como o café quando tem é forte.
Porém, ela tem outras coisas que me trazem além do amargor. Então... Você citou uma coisa muito importante também, né, Juliana? Cada paladar se comporta de uma maneira, isso também cientificamente é provado, existe sabores o paladar meio que universal, mas cada pessoa tem uma sensibilidade diferente para outra dos elementos, né? No vinho, às vezes, uma pessoa tem mais sensibilidade ao tanino do que a outra, mais sensibilidade ao amargor do que a outra. Então, cada experiência também é muito única, muito subjetiva, né? Isso eu estava lendo num livro, que isso é uma coisa que a gente tem em comum também, que a gente faz muito. Todo dia, eu já falei em outras matérias para vocês isso aqui, eu leio alguma coisa sobre o meu segmento, que agora inclui vinhos, de uns anos para cá, né? Então, eu acabo aprendendo muita coisa também para a minha área de confeitaria. E isso é uma coisa que eu faço, né? Sempre entender os ingredientes. Esse próximo é a ganache, deixa eu pegar aqui. É a ganache de chocolate com a jelly de laranja. Esse é um docinho que eu criei numa ocasião. E eu acho interessante porque ele já é uma experiência para comer. Aí você vai ganhar metade, porque ele vira 2, gente. Tá vendo como eu dei sorte? Ele vira 2, porque a gente quebra ele assim, ó. Ah, você tem que quebrar o meio ele. Quebrar o meio. Mostra outra vez, Juliana, como você fez. Ele vem colar... Ó, gente, fala. Não é fofo? Você quebra. Olha, eu tive sorte, hein? Tive sorte. E eu quero o vinho depois também, então você primeiro. Então aí... lembrando que aqui o que eu queria que ficasse presente é a laranja, né? Só que assim, tem um equilíbrio. Na hora de fazer o bombom, eu pus mais, porque eu falei, a laranja é tão gostosa, eu vou pôr mais. Não ficou legal. Ela ficou demais, aí depois, mesmo depois do vinho, ficou no fim. Ó, tá vendo? Tem a jellyzinha dentro e a ganache. Mas tá muito gostoso, hein? E vai harmonizar perfeitamente com o moscatel. Bom, vai te dar só um pouquinho. Por favor. Eu amo essas notas cítricas de laranja, tangerina, né? Sabe, não lembra aquela casquinha de laranja cristalizada que algumas cafeterias colocam próximo do café? Lembra muito. Muito bom. Muito bom. Bom, o último é o brigadeiro que eu estava... Eu não vou ganhar metade. Não vai ganhar metade. Dá até dó, né, da gente comer, assim, uma obra de arte dessa, né? Hoje em dia existem flores, né, que tá na moda, até as punks e tudo mais, para decoração, mas não ponham nada que não seja comestível, gente, por favor. Eu amo vinho do Porto, né? Eu não sei se é porque meu avô é português. Eu amo. Então eu amo o vinho do Porto. Tá fresco, tá numa temperatura bem agradável, tá uns 12 graus aqui. Tem outra coisa que é bacana também na harmonização, a mistura de texturas, que é bem complicado. Às vezes você põe uma coisa muito crocante e aquilo não dissolve na boca, e você põe a bebida, às vezes dá certo, às vezes não. Então tem que tomar cuidado também com o nível de textura que a gente usa. Delicioso, perfeito. O que vai mesmo nesse brigadeiro? O mesmo vinho. O mesmo vinho. Ah, isso é uma boa dica, hein, gente? Você fez me lembrar. Isso que eu falei. Quando você fizer um doce com um certo tipo de vinho, tiver dúvidas da harmonização, vá pelo mais básico que é. É você usar o vinho que você usou da receita, você usar o vinho para harmonizar. Ah, então, esqueci de falar. No de laranja, na ganache de chocolate ao leite, eu também usei o moscatel do Douro, tá? Ele é mais leve, ele não tem o mesmo não tem metade do percentual de álcool, né, do Porto, mas ele deu o nariz de laranja que eu queria para harmonizar com a bebida. Bom, gente, para finalizar, a gente trouxe uma sobremesa super, hiper clássica. Na verdade, eu tive que aprender a fazer por causa do meu pai, que é o tiramisu. É a sobremesa que ele mais ama e ele é a pessoa mais exigente para comer tiramisu, então era o meu maior desafio. E eu queria encantar ele, surpreender de alguma forma, sem apresentar da forma mais tradicional. Então, a experiência já começa aqui, a apresentação. Essa é uma releitura do tiramisu. Então, o creme, que é feito com mascarpone do melhor, ele fica por baixo. Então, esse biscoito, que é o biscoito champanhe, que é tradicional da receita, a gente faz na confeitaria, eu não compro pronto. Então, isso também é bacana. É verdade, eu já estou olhando aqui, eu estava me perguntando que doce, que sobremesa que é essa, hein? E por cima, como sempre, tem que ter o chocolate amargo. A gente fez um chocolate 70% cacau.
Que aí a brincadeira é a seguinte, tiramisu, você vai perguntar, mas cadê o café? O café vem para o convidado, para o comensal, quente, já aromatizado com marsala, que depois ele vai explicar da harmonização. E aí ele que vai experimentar, porque eu não sou muito fã de café, ele vai jogar o café, experiência. Eu vou fazer esse sacrifício. Como eu sou um amante de café também, eu vou fazer esse sacrifício. Por que eu escolhi aqui um Marsala? Marsala é um vinho fortificado, feito no sul da Itália. E aquilo que eu já tinha falado para vocês. Você tem um doce clássico italiano, cuja receita vai o Marsala. Então, você não precisa complicar muito na hora de harmonizar. Escolhe o próprio Marsala para harmonizar com a sobremesa. E aí o chocolate em volta vai derretendo, tá vendo, gente? Tá bom. E aí você vai comendo junto. O que é legal? Aqui o café tá quente, então o vinho vai perder um pouco das qualidades. Então o que a gente faz? Harmoniza com o vinho na temperatura certa para tomar com todas as características dele, né? Então aqui o biscoito é embebido, porque a hora que você olha você acha que o biscoito está seco, mas não está. E aí ele é depois colocado. Aí tem pessoas que quebram a casquinha com a mão e jogam para comer junto com a colher. Então vira uma experiência, cada um come do jeito que quiser. E aí então a gente queria mostrar isso para você e o Marsala. E o Marsala, que está muito delicado aqui na sua receita, a gente sente ele bem lá no finalzinho, junto com o café. E aí você, obviamente, aproveitando desses aromas maravilhosos desse vinho feito no sul da Itália. Muito agradável, muito harmônico. Bom, então a gente queria agradecer, infelizmente está acabando, mas eu queria abrir a cabeça de vocês para novas coisas, novas experiências. A gente vai deixar o contato, podem me mandar um e-mail no contato@julianacupini.com.br, o site é meu nome também, Juliana, e o meu Instagram é chefe, Juliana Cupini, o do Ricardo. É Ricardo Aretini, o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Será um prazer tê-los na minha página. E isso, para quem já vai saber logo mais, é uma novidade que a gente está lançando, né, para um novo caminho que eu vou seguir no ano que vem. Em breve vocês vão saber. Então, conto com vocês para também divulgarem e virem experimentar com a gente. Até a próxima.